Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula, professora de Libras. Com a grande maioria eu já tive um primeiro encontro na semana passada, alguns não estiveram presentes na aula, então estão me conhecendo agora. Também estou muito chateada com tudo que está acontecendo. Eu acho que a gente vive numa sociedade que não nos permite nem ficar doente, quem dirá parar, né? E estamos então sendo obrigados, né, a parar em prol da grande maioria. Eu acho que é o único ato coletivo efetivo, né, para a gente conseguir parar esse vírus, é então nos resguardando, tendo esse distanciamento então social. Estou à disposição de vocês, é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade de ter uma aula com esse formato, né? Não fui educada dentro de um sistema EAD, mas hoje a gente sabe que é uma tendência, é uma possibilidade, é uma solução, né? E eu tenho certeza que eu vou dar o melhor de mim e vocês também vão interagir com as nossas aulas e ninguém vai sair prejudicado, né? E quem se sentir, né, que não vá conseguir, enfim, eu estou à disposição também para de repente algum encontro mais adiante, quando tudo isso passar e a gente recuperar então essas dúvidas, né, que talvez tenha ficado a desejar. Mas aqui é tudo muito, como se diz, caseiro, né, como vocês podem ver. Não reparem que eu não vou arrumar agora, vou arrumar só depois. Eu tenho muita aula ainda para gravar. Mas eu acho que esse cenário aqui tá bom pra gente fazer os nossos sinais, enfim, tá? Aí que o telefone resolveu tocar bem na hora. Só um momento. Então, gente. Bom, então retomando. Vamos lá, então. Bom, gente, então algumas notas explicativas, tá? Eu sou professora de 3 turmas de Libras, tá? Uma turma da pedagogia, da educação especial e outra do PEG, tá? São 2 licenciaturas onde a ementa 1067 e a 1045, elas são muito próximas, assim. E a introdução da ementa 1120 também é a mesma, tá? Difere ali mais da metade para o final. Por quê? Porque é a introdução à língua, introdução ao sujeito surdo, enfim, são coisas básicas que a gente vai discutir. Então, neste primeiro momento, eu vou fazer esse vídeo, já que é o primeiro, para a gente ver como é que ele vai se sair, como é que a gente vai se sair, como é que vai ser o trabalho, que eu vou falar, então, para as 3 turmas, tá? Esse vídeo vai ser disponível para essas 3 turmas de Libras, tá? A ementa não é a mesma, porém o assunto básico é o mesmo, então por isso que eu tô fazendo dessa forma. Nos próximos, né, os da licenciatura a gente vai encaminhando, então, para a questão da educacional, né, enfim, com algumas outras atividades, e o PEG a gente vai direcionando. Mas todas elas, então, têm este início, tá? Eu tô devendo, eu acho que só pro PEG o cronograma, tá? Mas agora até sexta-feira vai tá ok, tá, gente? E no resto eu acho que eu não tô devendo para ninguém, só tenho que organizar as nossas aulas no Moodle, tá? Porque agora elas mudaram todas, eu já tinha programado algumas coisas, porém agora vai ser uma outra configuração, tá? Então, gente, para hoje nós tínhamos planejado uma atividade, então, teórica e uma prática. A teórica era a leitura desse livro aqui. Ah, professora, mas como é que tu vai fazer uma leitura, né, de um livro todo? O que eu pensei? Como que eu planejei isso? Mas não vai dar, né, para fazer. Então, eu coloquei envelopes, né, com os números dos capítulos, tá? Com o número dos grupos, desculpa, um capítulo xerocado de cada parte ali interessante que eu achei do livro, tá? Que são mitos e verdades sobre a língua brasileira de sinais, tá?
Por que essa atividade, gente? Lembra, né, do primeiro dia que a gente escreveu na folhinha, tudo que a gente pensa sobre surdos, língua, surdez, sobre a disciplina? Pois é. Então, parte do que foi escrito ali tem muitos questionamentos em relação aos mitos e tal. Para a leitura não ficar pesada, eu dividi, então, em envelopes. Nós não vamos fazer dessa forma, então eu vou fazer um comentário dos capítulos, tá? Porque eu acho que é interessante a gente ter na disciplina a leitura, pelo menos, de um livro, tá? Então, o escolhido foi esse, da Alda e Gesser, Libras, que língua é essa, tá? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. É o nosso objetivo aqui, conhecer, então, questões referentes à língua e também questões referentes à realidade, à comunidade, ao sujeito surdo, tá? Então, nós vamos começar aqui pelo capítulo 1, e eu vou baixar direitinho para vocês em PDF. E eu tenho uma versão em Libras também desse livro, toda a tradução dele em Libras. Foi um trabalho bem interessante. Mas vamos lá. Então, a língua de sinais, ela é uma língua universal? Ela é única no mundo todo? Então, aqui a primeira frasezinha. Uma das crenças mais recorrentes quando se fala em língua de sinais é que ela é universal, uma vez que essa universalidade está ancorada na ideia de que toda língua de sinais é um código, simplificado, entendido e transmitido aos surdos de forma geral. É muito comum pensar que todos os surdos falam a mesma língua em qualquer parte do mundo. Então, gente, a língua brasileira de sinais, ela não é um mito. Por quê? Porque ela é a língua de sinais, se ela é universal, não, é um mito, tá? Língua de sinais, ela não é universal. E universal é a língua visual, é o ímpeto da sinalização, né? Mas a língua, ela tem, cada país, cada localidade tem a sua língua de sinais. Língua americana de sinais, língua francesa de sinais, língua brasileira de sinais, tá? Ela não é universal. Por quê? Então, gente, uma língua tem todo esse peso cultural de um povo que usa, de uma forma de vida, de uma forma, né, de estar no mundo, de ler o mundo. E a língua das línguas de sinais são as mesmas coisas que numa língua oral. Então, aqui, ó, sinais no Japão, no Japão, a língua japonesa de sinais, no Brasil, língua não sei. Aqui eles dão um exemplo do sinal da palavra mãe, né? Então, língua espanhola, mãe. Língua japonesa, mãe. Língua australiana de sinais, mãe. E americana de sinais, tá? Para nós, então, no Rio Grande do Sul, a gente costuma usar mamãe, tá? Mamãe. E isso é muito interessante, vocês sabem, porque eu comentei, eu acho que numa aula com vocês, eu acho que foi na do PEG, o fato do som nasalizado, né? Mãe. Provavelmente esse sinal tenha surgido desta prática, né? Dessa prática. Então, mamãe. Santa Catarina para cima, principalmente o Nordeste, por questões culturais, onde se costuma muito pedir a bênção, mãe é o sinal feminino e a bênção. Feminino e a bênção. Mãe, para nós, pai, né? E para eles, pai. Barba, né? O sinal feminino, masculino. Mulher, homem. Tá? Então, gente, o sinal não... A língua de sinais, elas não são universais. Então, aqui diz assim, ó, no caso dos surdos, o impulso é sinalizado. Esse impulso da sinalização, sim, que é universal. O resto, não. Parênteses. Único sinal universal. Eu te amo. I love you. Este sinal, então, ele é universal, o único, tá? Então, vamos lá. No segundo capítulo, no caso, se nós estivéssemos juntos, né, nós ia pegar o grupo número 2, aí ia pegar o capítulo e abrir, enfim.
Então, a língua de sinais, ela é uma língua artificial? Uma crença, tá, gente? A língua de sinais é a língua natural dos surdos, tá? Ela vai evoluindo, assim como as línguas orais, né? Elas vão mudando conforme, então, esses indivíduos, esses grupos vão se colocando no mundo, tá? Ela não é uma língua artificial. Língua artificial é o Esperanto ou o Gestuno, tá? Na língua de sinais. Por quê, gente? Que o objetivo, então, foi do gestuno, que é uma língua que foi pensada, criada, enfim, para eventos, né? Para eventos internacionais, que seriam, então, é uma língua assim, ó, que eles pegam tudo aquilo que é, quem estuda o gestuno, né? Eu não estudo, tá? Não é uma área que me interessa. Mas quem trabalha, principalmente na área da interpretação, vê o quê? Pegam os sinais que mais combinam, né? Os mais próximos, mais parecidos de todas essas línguas. E eles colocam, então, com um significado. Para nós da língua oral, talvez até pudesse fazer um sentido. Talvez para os surdos até façam mesmo. Mas para quem estuda a língua, para quem trabalha com a língua, e para quem está aprendendo a língua, a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Nessa especificidade de língua artificial. Então, assim, a língua artificial, só o gestuno. Línguas de sinais não são artificiais, são línguas naturais, tá? Vamos lá. A língua de sinais, ela tem gramática? Absolutamente, diz a autora. O reconhecimento linguístico tem a marca nesses estudos desde 1960, tá? Aqui no Brasil, deixa eu pensar, chegou, eu acho que no início dos anos 80 e anos 90. Então, que Martina? Bom, retomando então. Bom, então, um linguista lá na década de 60, então, ele estruturou essa língua, ele pesquisou, estudou sobre as línguas de sinais e desenvolveu, então, essa teoria da, de que as estruturas e as categorias gramaticais em todas as línguas poderiam ser, como é que eu posso dizer, associada a padrões das línguas orais, então que existia pensamento naquela produção sinalizada, né? Então esse autor pensou sobre isso, né? E estruturou, institucionalizou então essa e comprovou o status linguístico das línguas de sinais, tá? Então, assim, ó, aqui, ó, tem outro autor que ela fala, a partir da década de 70, os linguistas Robin Battiston e Edward conseguiram estudos mais aprofundados sobre a gramática da língua americana de sinais, especificadamente sobre os aspectos fonológicos, descrevendo um quarto parâmetro, a orientação da mão. Então, ficou demonstrado que dois sinais com mesmo os outros três parâmetros iguais, como, por exemplo, configuração de mão, localização e movimento, poderiam significar um movimento, poderiam mudar o significado de acordo com a orientação da mão. Aqui ela faz um exemplo, né? A palavra grátis, né? Configuração de mão em B, movimento para baixo, né? E o sinal de amarelo, que o amarelo é a configuração de mão fechadinho do lado do nariz. Só muda, então, a direção, né? A direção não, desculpa, a configuração de mão. Então, aqui, ó, ter e Alemanha. Ter, configuração de mão em L, batendo no peito. Tenho. Alemanha, né? Então, esses pontos, esses parâmetros, né, que constituem, então, uma gramática da língua de sinais. Não tem como comparar, tá, gente, com a língua oral. Ela é, de fato, outra estrutura, tá? A gente tenta repassar a cena para o surdo, né? Então, a língua visual, ela é uma cena, vamos pensar assim, é uma imagem no espaço. Ó, já a língua de sinal, ela tem, né,
aquela ordem, que a gente já conversou também. Eu acho que eu conversei com todas as turmas sobre isso no primeiro dia de aula, no nosso primeiro encontro, tá? Então, aqui vai falar sobre cada uma delas, tá, gente? Sobre a configuração de mão, sobre o movimento. Só que eu não vou falar porque isso é tema de outra aula. Aqui. Língua dos surdos. É mímica? Né? O que vocês acham? É um mito ou é uma verdade? É falso ou verdadeiro? É uma crença ou é um mito? Desculpa. É falso, né, gente? Ela é falso. Nunca vocês digam isso, tá? Nunca vocês pensem a língua brasileira de sinais, ou qualquer língua de sinais, tá? Como mímica. Surdo não faz mímica, tá? Aqui, podemos demonstrar diferenças entre mímicas e sinais. Esses autores conduziram um estudo a partir de observação de narrativas que necessitariam de pantomimas durante a contação da história. Neste estudo, a narrativa estudada foi o unicórnio. Ah, mas aqui tá muito difícil esse exemplo aqui. Eu vou dar um outro exemplo que eu gosto bastante, tá? Vamos lá. Eu tô com os dicionários aqui, tá, gente? Então, aqui, ó. Vamos lá. Sinal macaco. Na barriga. Essa mão, nesse movimento na barriga. Macaco. Classificador, a característica desse macaco. Macaco. Um gorila, tá? Que daí eu dou a característica dele. E a mímica seria eu usar o corpo todo para imitar esse macaco. Libras a gente não usa o corpo todo, a gente usa, né, daqui para cima, nesse campo visual. Os sinais são feitos aqui. Classificadores também matéria para outra aula, que também envolve a gramática. Ele vai caracterizar um objeto, enfim, o sujeito e tal. Não é mímica, ele complementa, o classificador, ele complementa o sinal. A mímica é onde eu uso todo o meu corpo, tá? Então, língua de sinais, ela não é mímica, é super falso. Então, vamos ver aqui o que ela escreve. Quando me perguntam, entretanto, se a língua de sinais é mímica, entendo que está implícito nessa pergunta um preconceito muito grave, que vai além das discussões sobre a legitimidade linguística ou mesmo sobre quaisquer razões que ela possa ter ou não com a língua de sinais. Está associada essa pergunta a uma ideia que muitos ouvintes têm sobre o surdo, uma visão embasada na anormalidade, segundo a qual o máximo que o sujeito surdo consegue expressar é uma forma pantomímica indecifrável e somente compreendida entre eles. Não é à toa as nomeações pejorativas de anormal, deficiente, débil mental, mudo, surdo-mudo, mudinho, têm equivocadamente atribuído a esses indivíduos. Então, o que ela quer dizer aqui? Né? Que quando perguntam sobre a mímica na língua de sinais, ela carrega toda essa ideia de que a gente pensa sobre o surdo e que não é de fato, né? É uma língua com status linguísticos que obedece, vamos dizer assim, toda uma questão estrutural que comprovada cientificamente que ela representa sim um pensamento, um raciocínio e tal, e tal, e tal, e tal. Tá? É possível, no próximo, expressar conceitos abstratos em línguas de sinais? Né? O que vocês acham? Sim, né? A gente tem sim como expressar conceitos de Deus, de amor, de saudade, né? Saudade já é uma palavra nossa, né? Que só tem aqui. Saudade, né? Espiritualidade, universo, que não é
concretos, sentimentos. Então, sim, está firmada na crença de que a língua de sinais é limitada, simplificada e não passa de um código primitivo, né? De gesto, enfim. Não, gente. Aqui, no dicionário de linguística e fonética, por exemplo, gestos são considerados traços paralinguísticos ou extralinguísticos das línguas orais. Em seu sentido mais amplo, o termo se refere a qualquer coisa do mundo que não seja a língua, em relação à qual a língua está sendo usada. A situação extralinguística. A expressão traços extralinguísticos podem significar quaisquer propriedades de tais situações, ou em termos mais específicos, propriedades da comunicação que não são claramente analisáveis, e em termos linguísticos, gestos, tom de voz, etc. Alguns linguistas nomeiam a primeira classe de traços como metalinguísticos e outros nomeiam a segunda classe como paralinguísticos. Isso não interessa para nós, mas é a justificativa aqui. Para nos desvincularmos da acepção exposta acima, devemos entender que sinais não são gestos. Pelo menos não se pensarmos em gestos de acordo com a nossa definição anterior. Assim, é correto afirmar que as pessoas que falam as línguas de sinais expressam sentimentos, emoções e qualquer ideia de conceitos abstratos, tal como os falantes das línguas orais. Os falantes das línguas de sinais podem discutir filosofia, política, literatura, assuntos do cotidiano, etc. Nessa língua, além de transitar por diversos gêneros discursivos, criar poesias, fazer apresentações acadêmicas, peças teatrais, inventar histórias e piadas, por exemplo. Tem uma autora surda francesa, que ela cita aqui, Emmanuelle Laboritte, fala em seu belíssimo livro O Voo da Gaivota e afirma que os sinais podem ser agressivos, diplomáticos, poéticos, filosóficos, matemáticos. Tudo pode ser expresso por meio de sinais, sem perda nenhuma de conteúdo, tá? Então, gente, tudo tem. Claro que tem certas situações que nos pegam, né? De saia justa que a gente pode não saber o sinal, enfim, mas aí é buscar, né, o entendimento do significado e tentar significar aquela mensagem para esse sujeito, tá? Eu acho que eu comentei com vocês, né, que a minha mãe queria que eu explicasse para ela sobre o Estado Islâmico. Eu não entendo o Estado Islâmico, eu não saberia nunca, jamais explicar. Mas são questões que tem sim como, tá? Explicar e entender. E tem outros conceitos abstratos, como de espiritualidade, né? De Deus, do universo, de energia, que ela me explica e eu não sei da onde ela tirou, né? E são questões abstratas que ela me passou muito bem. Então, são questõezinhas assim de ajustes da língua que às vezes pode falhar a comunicação pela falta mesmo de entender como que esse sujeito percebe, né, o mundo, enfim. Né? Não sei se ajudou esse meu exemplo, né, mas me veio agora. Então, gente, a língua de sinais é uma língua exclusivamente icônica? Crença. Há uma tendência em pensar assim. Essa visão se relaciona com o fato da língua de sinais ser uma língua de modalidade espaço-visual. Ou seja, a língua, quando sinalizada, fica mais palpável, mais visível. Nesse sentido, relações entre formas e significado... Estou lendo aqui e me perdi. Parecem ser mais questionadas. Por exemplo, né? Água. O sinal de água. Agora, é um sinal que não é icônico. Né? Agora, árvore. Árvore. Tô vendo uma árvore, né? Rio. Ou um caminho. Dá pra ver. Então, ela não é, então, uma língua só icônica, tá? Embora exista um grau elevado de sinais icônicos, beber, árvore, casa, avião, né? É importante destacar que essas características elas não são só das línguas visuais, né, gente? Não tem essa, não é
relacionado, assim, né? É mais pelo sentido mesmo, para essa característica. Aqui ele fala de um exemplo das onomatopeias, tá? Como ping-pong, zigue-zague, tic-tac, zum-zum. Então, cujas formas representam, de acordo com cada língua, um significado, tá? Olha que interessante isso, eu não lembrava disso. Isso que eu já li esse livro umas 500 vezes, mas olha que interessante. Além disso, mesmo os sinais mais icônicos tendem a se diferenciar de uma língua de sinais para outras, o que nos remete o fato de que a língua é um fenômeno convencional mantido por um acordo coletivo e tácito entre os falantes de uma determinada comunidade. Então, é o grupo que usa, é o surdo que usa. É ele que vai, sim, desenvolver, não é desenvolver a palavra, mas é o que vai sustentar, talvez, esse uso e que ele vai, então, se formando essas amarras. Ainda pensando nessa crença, Wilcox destacam no seu livro de que as línguas de sinais seriam mais conceituais que as línguas orais. Na verdade, todas as línguas são conceituais. As diferenças de que forma cada língua empacota os conceitos das unidades linguísticas. Tá? Ilustra bem a questão de... Tá. Aqui fala um exemplo também de uma palavra em alemão, né, para dar uma representada disso, mas não tenho nem como ler. Agora vocês... tá na página 24, quando tiverem o PDF ali, vocês deem uma olhada, então, nesse setor. Então, a próxima pergunta já tá acabando, tá, gente? Acho que vocês estão cansados, mas são mitos, assim, crenças e mitos que vale a pena a discussão. Língua de sinais, então, é um código secreto dos surdos. Quem estuda surdez, né, já leu, já ouviu relatos, né, históricos, principalmente, assim, logo de quando começou a se organizar e se institucionalizar essa questão da educação de surdos, sobre a ideia de guetificação, né, dos surdos, que os surdos são isolados, que eles têm esse código secreto, não. Os surdos foram privados de se comunicarem na sua língua natural durante séculos. Vários estudos têm apontado a difícil relação dos surdos com a língua oral majoritária com a sociedade ouvinte. Escolas, profissionais da saúde, familiares de surdos têm seguido a tradição de negação do uso dos sinais. Por exemplo, oferece-nos um panorama das atitudes dos ouvintes em relação à surdez, apontando que por séculos os surdos não tinham respeitado os seus direitos e reconhecidas as suas responsabilidades, mesmo depois de receberem educação. Então, os surdos, eles faziam, depois na nossa próxima aula, se eu não me engano, já é a nossa próxima aula, a história da educação de surdos. Não, na próxima é representação sobre surdos e surdez. É na nossa aula da semana do dia 8, tá? Na primeira semana de abril. No início da segunda semana de abril. Então, a gente vai falar sobre a história da educação de surdos. Eu vou contar um pouquinho sobre isso, sobre a história e dessa proibição. Então, como os surdos historicamente foram proibidos de sinalizar, de ter o ímpeto da sinalização, nos espaços que eles se encontravam, eles faziam escondido, né? Então, eles davam as suas escapadas, né? E sinalizavam, então. E aí ficou como se fosse a língua deles, mas não é, gente. Língua brasileira de sinais, Libras, é a segunda língua reconhecida do nosso país. É a língua oficial da comunidade surda. Ah, professora, mas eu já li nos textos e tal, que é a língua oficial do Brasil, a segunda língua oficial do Brasil. Sim e não. Oficial seria se ela fosse respeitada em todas as suas frentes, né? Ter um documento em Libras, fazer uma certidão filmada, isso não tem valor aqui no Brasil. As ruas, né? Se tivessem placas com o nome das ruas em Libras e assim sucessivamente, poderia sim ser considerada a segunda língua oficial do país. Mas não, ela é a segunda língua reconhecida do nosso país. E isso quer dizer que ela não é uma língua só do surdo, ela é uma língua de todos nós.
é de toda a comunidade, de toda a população brasileira, tá? Então, essa ideia de que é guidificado, que só o surdo se entende, que não, ela é uma língua que está, assim, circulando, né, entre o povo brasileiro, ela é minha língua, ela pode ser a tua língua, e ela é a língua, então, da oficial da maioria, então, do povo surdo, tá? Então, é por eles que vocês estão aqui aprendendo, né? É por esses usuários dessa língua, né? Pelo povo surdo. Isso aí eu também acho que eu já tinha dito no nosso primeiro encontro, dando esse panorama, tá? Então, vamos ver aqui. A maioria dos surdos foi educada em mosteiros, asilos ou escolas em regime de internato. Eles migravam para essas instituições vistas uma única possibilidade de receber instrução. Por exemplo, isso aqui nós vamos ler depois, no segundo parágrafo. Várias implicações sociais, políticas, educacionais, psicológicas e linguísticas decorreram desta proibição. Porém, o que a história nos mostra é que a língua de sinais, diferentemente da maioria das línguas minoritárias, não morreu e não vai morrer, né? Ela vai permanecer, sim, entre os surdos. Porque enquanto tivermos dois surdos compartilhando o mesmo espaço físico, vai haver sinais, né? Isso eu acho muito bonito, eu adoro esse pedaço aí do texto. Essa ironia da tentativa desenfreada de coibir o seu uso, o agrupamento nos internatos que pregavam o oralismo como filosofia educacional, que a gente também vai falar sobre esses conceitos, a todo custo serviu para os surdos se identificarem como pares constituintes de um grupo, tá? Passando a usar e disseminar e reforçar um eventual sentimento de valorizações do sinal que representa, então, a sua identidade cultural surda. Tá? Então, gente, esse livro, assim, é bem interessante mesmo, assim, vocês vão ter a oportunidade de ler, tá? A língua de sinais, ela é o alfabeto manual? Eu também na nossa primeira aula também, daí eu lembro que tinha algumas alunas, não lembro de qual turma, mas disse, não acredito, professora, e não sei o que, eu achei que era. Não, gente, então, o alfabeto manual, ele é utilizado para soletrar manualmente as palavras, né? O sinal do alfabeto pode ser A, B, C, ou datilologia, né? Datilologia também representa movimento, né? Movimento de... Então, o soletramento digital da datilologia é apenas um recurso utilizado por falantes da língua de sinais. Não é uma língua, e sim um código de representação das letras, né? Acreditar que a língua de sinais é o alfabeto manual é fixar-se na ideia de que a língua de sinais é limitada, já que a única forma de expressão comunicativa seria uma adaptação de letras. E não é. Então, a gente tem uma língua completa. Tá? Vamos lá. Vamos para outra parte aqui, que eu também gosto bastante. A língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral? Insistimos em que a língua de sinais não é datilologia, não é mímica, como muitos podem pensar, e também ela não é universal, igual a todos os países. Muito menos artificial, ou seja, uma língua inventada, né? Ligada a essas crenças vem a seguinte indagação. Então, seria a língua de sinais uma adaptação das línguas orais? Né? O que a gente podia pensar? Também dei alguns exemplos no nosso primeiro encontro sobre essa questão do português sinalizado, né? Não, a língua de sinais ela tem uma estrutura própria, ela é autônoma, ou seja, independente de qualquer língua oral em sua concepção linguística. Educacionalmente, o uso do português sinalizado tem sido alvo de muitas críticas, né? Ou aprender a língua de sinais para saber, o surdo tem que ter a língua de sinais para aprender o português, também não é por aí, né? Não tem como sinalizar ao mesmo tempo, fazer o português sinalizado para o surdo não faz sentido, né? Por isso que a gente diz tradução e interpretação, né? Então, facilita. Aqui diz assim: além disso, Sachs, 1990, entre outros, critica a proposta bimodal,
pois, embora preconize uma tentativa de facilitar a aprendizagem da estrutura da língua oral pelo surdo, ela funciona como uma pseudo-língua intermediária. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Que a filosofia do bimodalismo, que ensinava, então, o português sinalizado, não era para ensinar Libras, ou a língua de sinais, né? Pensando aqui na gente. Ela era para ensinar o português, né? Então, a filosofia educacional do bimodalismo não funcionou, tá? Vamos ver aqui. A motivação para a ocorrência das marcas estruturais do português, a sinalização, mesmo na comunicação simultânea, no caso do sinaliza, não deu. Esse aqui tem outra coisa. Aqui vai falar um pouquinho da história também, tá? Das filosofias educacionais que a gente vai trabalhar também na outra aula. Aqui. Também adoro essa parte. Essa é a última, gente. Então tá aqui. Libras falada no Brasil. Opa, a Libras falada no Brasil apresenta unidades, ela é única no Brasil todo? O que vocês acham? Lógico que não, né? Crença. Em todas as línguas humanas há variedades e diversidade. O sociolinguista Marco Bagno faz uma bela discussão em torno dessa construção de alguns mitos, tá? Em relação à língua portuguesa e o seu uso, tá? É como se faz, escrito em 1919, tá? Então, assim, gente, não tem como, né? Não tem como. A Libras é uma língua natural, é uma língua viva, tá? Ela é uma língua que também, como o português, ela sofre alterações, né? Como, por exemplo, deixa eu pensar, o azul, né? O azul antigamente era A, o L e o Z, azul. Hoje é só assim, azul. Tá? Então, ela vai mudando. Eu acho que na aula eu falei do exemplo do X, né? Do X, que o X diz a idade da gente, né? Vários sinais, então, foram se aperfeiçoando conforme. E fora também as questões regionais, né, gente? As questões regionais, que eu acho que é isso mais. Essa unidade fala mais numa regionalidade do que numa língua fixa, né? Então, a gente aqui tem, né, a bergamota, a macaxeira, a tangerina, o aipim, a mandioca, como é que é o nome? O mamão, aí vai mudando, né? Vai mudando as questões. O misto quente para torrada, né? Então, várias. E na Libras a mesma coisa, né? Na Libras aqui, por exemplo, agora vem o sinal frio para nós, né? Frio. Em Curitiba isso aqui é verde. Para nós, verde é aqui, ó. V na mão. Cor verde, né? Então, existe, é uma crença, né? Ela é uma língua tão completa como qualquer outra língua oral que a gente tem também essas regionalizações da língua. Tá? A língua de sinais, ela é uma língua ágrafa? Ela não tem forma escrita? Não, mas até bem pouco tempo. Então, pessoal, desculpa que, né, vai haver esses atropelinhos aí. Então, essa língua de sinais, ela é uma língua ágrafa, né? Então, não, ela tem a sua forma escrita, tá? Então, aqui eu vou ler rapidinho para vocês, para a gente finalizar essa parte aqui e depois ir para a próxima parte da nossa aula. Então, não, mas bem até pouco, a língua de sinais era considerada uma língua sem escrita. A escrita de qualquer língua é um sistema de representação, uma convenção da realidade extremamente sofisticada, que se constitui com um conjunto de símbolos de segunda ordem, sejam elas línguas verbais, né, ou de sinais. A ideia de representar as línguas de sinais remete-se à história de uma coreógrafa americana chamada Valerie Sutton, que em 1974 ela precisava desenhar as coreografias para ela estudar os movimentos, né?
Então, ela fez uma transcrição, tá, dos sinais da dança para a escrita de sinais. E inicia-se a partir do contato dos pesquisadores, né, de uma universidade de Copenhague, com a colaboração de Valéry Sutton, com base em seus registros. Decorre dessa ação o primeiro encontro de pesquisadores dos Estados Unidos, tá? E eles aprendem a escrever os sinais de acordo com o Signal Right. Tá? O que seria o Signal Right? Para conhecer mais sobre a escrita da língua americana de sinais, né? Enfim. Então, esse sistema é a forma de escrita, tá? Eu vou mostrar para vocês. É uma representação desses movimentos, enfim. No Brasil, a sua tradição começa, os estudos começam em 1996, com um grupo de pesquisadores ordenado por Antônio Carlos da Rocha Costa, da PUC Porto Alegre, e nesse projeto destacam-se a participação da surda Mariane Stumpf, que desenvolveu trabalhos de alfabetização com crianças surdas, sinalizadoras de Libras. Observou-se que os surdos expostos ao sistema de Signal Right tinham muita facilidade para escrever. Um dos grandes desafios dos pesquisadores no processo de sistematização dessa língua é tornar a grafia mais concisa e clara possível. Tá? Há alguns sinais em Libras que são muito complexos para registrar o sistema, que é o caso do chocolate, por exemplo. Mas da mesma forma que a escrita de sinais tende a se modificar com o tempo, no sentido de ser mais rápida e simplificada. Agora, recém a gente tá. Se for pensar, né, gente, 1996 foi agora. Né? Eu sei que muitos de vocês nem nasceram depois dessa data, né? Mas é uma data, mas é recente para esse tipo de estudo tão complexo, né? Deixa eu mostrar pertinho para vocês aqui o sistema, então, o The Signal Right da palavra chocolate. Olha o tamanhão que é. Vamos ver se conseguem ver. Tá, mas igual no que eu mandei para vocês vai aparecer. Bom, o capítulo 2 do livro, ele é dividido só por esses dois capítulos, tá? E a segunda parte, ela fala sobre o surdo, tá? Mas nós não vamos falar dessa forma. A parte dos mitos ali, verdades, crenças, mitos e que mais que ela usa o termo, preconceitos em torno da língua, de sinais elas apareceram bastante na nossa primeira dinâmica, né, da aula, enfim. Então, por isso que eu achei interessante, sempre acho interessante começar. E é um referencial bibliográfico também que é sugerido, tá? Agora, a gente vai fazer, então, a nossa aula prática, tá? Vamos lá. Quem lembra, no primeiro dia de aula, então, a gente falou sobre configurações de mão e o alfabeto, tá? Que foi a nossa primeira aula de apresentação pessoal, né? O alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T. Lembra? F, T, U, V, X, W, Y e Z. O alfabeto, até eu vou colocar também no NTE Tube, tem vários vídeos que as profissionais da área de Libras aqui da Universidade Federal de Santa Maria fizeram um trabalho riquíssimo, bem interessante também de ter. Vai estar na nossa página ali vai estar direitinho ali o endereço, tá? Eletrônico para vocês acessarem quando tiverem alguma dúvida também. Sempre é bom, né, gente? Como eu digo, eu acho que a forma de tu conhecer, ela é diversa também, né? Eu acho que tudo que vocês trouxerem sobre a língua é interessante. Porém, o bom é a gente ter ver da onde a gente está pesquisando, tá? Eu sugiro sempre, né? A nossa universidade, ela tem um banco de dados bem interessante que dá para ser acessado. Tem trabalhos aqui do Rio Grande do Sul, dicionários, tá?
daqui, por causa da regionalização, enfim, né? Então, eu peço isso. Bom, vamos continuar, então. Lembra que a gente fez o primeiro diálogo, né? Qual o teu nome? Aí a pessoa já respondia, meu nome é Paula. Meu sinal, faço sinal, sinal, Paula. Teu sinal, não tem. Meu nome fica portuguesado, né? Então a gente já pode responder direto, nome. Mas se vocês pensarem, quiserem, não conseguirem já fazer essas relações, pode usar meu nome Paula. Ou já vai direto, meu, porque ele é um sinal de relação, né? Ele tá fazendo para mim, é meu nome. Ah, mas por que não é assim, professora? Porque aqui é como se fosse a legenda, tá, gente? Ó, nome. Não é o N virado, é como se fosse o espacinho, nome, minha legenda, tá? Seria mais ou menos essa relação para vocês não esquecerem do sinal. Então, oi, tudo bem? Tudo. Ai, ótimo. Bem. Esse sinal, né? A tradução, bom, bem. Mais ou menos. Ai, tô ruim. Tá? Mais ou menos. O que mais que a gente estudou? Oi, tudo bem? Agora nós vamos, né, as saudações. Oi, tudo bem? Boa, né? Tarde. Essa é a configuração. Mão aberta, baixa aqui. Tarde. Boa tarde. Boa noite e bom dia. Configuração de mão em D, dia. Ah, professora, por que não é assim subindo? Porque é o dia que passa, tá? Não é o amanhecer do dia, o bom dia. É o dia que passa, tá? Então, são essas. Outra saudação importante também pra gente saber. Tchau. Ai, desculpa, gente. Boa quarentena, né?